Paz, Mulheres com uma Missão, tudo bem com vocês? Eu sou Silvoneide, pastora da Comunidade Cristã Missionária. Hoje eu quero conversar com vocês, trazendo o exemplo de uma mulher que o nome dela não é citado na Bíblia. E o mais interessante, a história não conta, não fala sobre ela, mas com o desenrolar da história, nós podemos perceber o quanto essa mulher tinha algo especial. Lá em Gênesis 6, fala sobre o dilúvio, sobre o chamado de Noé. E o interessante é que Deus, quando chama Noé, ele acrescenta que entraria com ele na arca a sua esposa e seus filhos. A sua família entraria na arca com ele. E o que nós podemos observar desta mulher? Na verdade, a senhora Noé, que é como eu quero chamá-la aqui, ela aceitou o chamado do esposo. Sabe por quê? Porque o chamado do nosso esposo também é o nosso chamado. Vocês já imaginaram o esposo de vocês ter um chamado e vocês terem outro? Que confusão isso seria? E eu creio que quando a gente tem um chamado, a gente tem que segui-lo. Mas quando o nosso esposo tem um chamado, a nossa obrigação como esposa é seguir o chamado dele. E é por isso que eu fico pensando como deve ter sido difícil para ela. O esposo falando para um povo de que Deus iria destruir o mundo, de que viria chuva sobre o mundo, e o povo desacreditando, o povo chacotando com ele, o povo dizendo que ele era louco. Já imaginou você ser esposa de um homem onde o povo diz que ele é um louco, porque ele está falando coisas sem sentido? Uma outra coisa que a gente pode observar dela é que ela foi uma mulher obediente. E essa obediência gerou fruto para a vida dela, um fruto para a eternidade. Qual foi esse fruto? Vamos lá. A obediência dessa mulher salvou ela, seus filhos, salvou a descendência dela. Vocês podem perceber que através dela, quando ela aceitou o chamado do marido e foi obediente a Deus e ao marido, ela trouxe uma segunda chance para a sua família e para o povo de Deus. A obediência, na realidade, ela gera, sim, grandes frutos e frutos para a eternidade. Uma outra coisa, a submissão, ela nos protege da destruição. Ela, por ser uma mulher obediente, uma mulher submissa, ela aceitou, ela entrou na arca, ela saiu da arca com seu esposo e com a sua família. Então, minhas amadas, muitas vezes a submissão a um homem de Deus não é algo ruim. É algo realmente de um chamado de Deus para as nossas vidas. Uma outra observação, um outro ponto bem especial dessa mulher, ela não murmurou. Se nós observarmos assim o desenrolar, já imaginou você ter que entrar numa arca, dizer para o mundo inteiro que o mundo iria se acabar e ela não reclamar, não dizer nada? Porque eu creio que se ela tivesse falado alguma coisa, como foi a esposa de Jó, com certeza teria citado na Bíblia. Mas não, essa mulher ela não reclamou, ela não murmurou. E é isso que nós devemos fazer, aceitar o chamado do nosso esposo, auxiliá-lo nesse chamado. Sim, ela auxiliou o esposo dela. Por quê? Porque dentro da arca, com certeza, ela o ajudou, juntamente com seus filhos, as esposas dos seus filhos. E ela jamais murmurou. Posso também observar o quanto essa mulher sofreu calada. Olha, gente, ela devia viver numa vida assim, totalmente sem amizades. Sem ninguém para conversar, sem ninguém para falar os seus problemas. Por quê? Porque ela era esposa de um homem louco. E quem queria ser amiga de uma mulher, esposa de um homem louco? O que eu quero trazer para as nossas vidas em relação a isso é: nós devemos sim ser mulheres sábias. Observa só, as histórias da Bíblia, elas nos falam de coisas para que a gente venha a seguir ou não. Quando uma mulher é tola demais, é louca demais para fazer coisas erradas, a Bíblia nos quer ensinar isso, para que a gente não siga o exemplo dela. Então,
eu quero te convidar a seguir o exemplo da esposa de Noé. Uma mulher sábia, uma mulher que apoiou seu esposo, uma mulher que foi obediente, uma mulher submissa e uma mulher não murmuradora. Eu quero te abençoar, eu quero te convidar e te fazer esse desafio de ser esta mulher na vida da sua família e na vida do seu esposo. Amém? Sejam todas abençoadas em nome de Jesus.